Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a integração dupla, né, e integração dupla em coordenadas polares, né? Então, para começar, o que é uma integral dupla, né? Se eu for pensar lá no cálculo A, né, a minha integral, né, ela tem a ver com o intervalo AB, né? Quando a gente vai pegar e integrar uma função de uma variável só, a gente pensa, né, se a função for positiva, a gente pensa nessa área aqui embaixo do gráfico. Então, né, quando eu faço a minha integral, eu quero saber indo de A até B da f de x, né? Então, o que a gente tem aqui, né, se a f for uma função positiva, é que a integral de A até B de f de x dx é essa areazinha aqui entre o gráfico da função, o eixo x, delimitado lateralmente pelos intervalos AB, né? Quando a gente tem uma integral dupla, né, quando a gente fala em função de mais de uma variável, né, a gente pode, por exemplo, começar com o caso da integração dupla, que a gente vai denotar da seguinte maneira. A gente vai denotar por dois simbolozinhos de uma integral, e embaixo a gente vai escrever um Rzinho, que é uma região R. Em geral, essa região R aqui para integrais duplas, ela é bidimensional, né? Lá na integral simples era um intervalinho, né, que é uma região unidimensional. Aqui, quando for a integral dupla, a gente vai ter um R, que é uma região bidimensional no plano xy. E eu posso fazer uma integral dupla de função de duas variáveis, né? Então, a minha integral dupla sobre a região R de f de xy dA, se a função f for toda positiva dentro da região R, isso aqui vai me dar a área embaixo do gráfico, né? Desculpa, o volume abaixo do gráfico da f de xy. Então, basicamente, né, se eu tiver uma função f aqui, né, vai ser uma coisa assim, digamos. Essa função f aqui, eu vou escolher aqui uma região R de integração, né, e aí vou ter lá em cima a representação da imagem da região R. A integral de f de A vai ser basicamente o volume desse sólidozinho formado aqui entre a região R no plano xy e o gráfico da função f se a f for positiva, tá? Em geral, né, essa integral aqui, ela é definida também por um limite, assim como a integral lá do cálculo A, né? Para nós, o que vai ser interessante, né, só o que a gente vai fazer aqui, vão ser três tipos, né? O primeiro tipo é quando eu tenho uma região retangular. Vou colocar assim, R for retangular. O que significa a região R ser uma região retangular? Significa que ela é o cartesiano de dois intervalos. A minha região de integração no plano xy vai ser, por exemplo, de A até B, e aqui de C até D. O cartesiano desses dois caras aqui é todo mundo aqui, cartesiano todo mundo aqui. Então é um quadradinho, né? É um retângulozinho, na verdade, né? Aqui. Basicamente, toda essa aqui vai ser a minha região R. A gente denota isso aqui como sendo AB, cartesiano, CD.
Né? Produto entre 2. São um conjuntinho dos pares ordenados em que a primeira coordenada está entre A e B e a segunda está entre C e D. Né? Então, vou colocar aqui, né, minha região retangular, ela vai ser do tipo genérico AB, cartesiano CD. Ou, melhor ainda, para quem preferir escrever isso aqui na forma de desigualdades, né? Vai ser os pares x e y, tal que x está entre A e B e y está entre C e D. Então, região R são formadas por pares desse tipo. Né? Quando eu tenho uma região retangular R, quando for retangular, essa integral aqui, tá, sobre a região R, ela se transforma em duas integrais simples. Então, nesse caso aqui, se eu for escrever integral dupla R de f de x, y dA, ela é exatamente igual à integral de A até B, integral de C até D de f de x, y. Aumentadinha só aqui. De f de x, y. Aqui, a integral de dentro é em y, então o primeiro d que eu vou colocar é dy. E a integral de fora é em x, de a até b, então dx fica fora. Né? Sempre assim, né? O cara daqui eu integro com relação à variável dele, e o cara daqui com relação à variável dele. Então virou duas integrais simples, é só eu integrar essa aqui, depois integrar essa aqui que eu sei a minha resposta. Bom, como aqui eu tenho uma região retangular, tanto faz eu deixar o y dentro ou eu deixar o x dentro. Aqui é a mesma coisa que a integral de C até D, integral de A até B, de f de x, y, dx, agora é o x que está dentro, né, porque vai de A até B, dy. Então, aqui, tanto faz a ordem com que eu escolha a minha integração. Quando eu passo para o segundo caso, na verdade o segundo e o terceiro caso eles são praticamente os mesmos, né? A exceção de um pequeno detalhe, né? Eu vou chamar um caso específico de região R de tipo 1. O que é uma região R do tipo 1? Né? Aqui, na região retangular, a gente tem que o R é um retângulo. Ele tem essa limitação aqui, ele é um cartesiano de intervalos. A região do tipo 1, ela vai ser um pouquinho a mais do que o cartesiano de intervalos. Ela vai ser limitada aqui em um intervalo AB, lateralmente. Vai ser limitada acima por uma função e abaixo por outra função. Vou chamar a função de baixo de f1 e a função de cima de f2. Essa função é uma função de x, então é f1 de x, f2 de x. Lateralmente ela é limitada por A e B, então a minha região R vai ser limitada aqui pelo A e pelo B, limitada embaixo pelo F1 e em cima pelo F2. Né? Vai ser uma região desse tipo. Lateralmente é limitada por números e em cima e embaixo ela é limitada por
funções, tá? F1 e F2. E nesse caso, né, a gente consegue provar que a integral sobre a região R de f de x, y, dA, ela é exatamente igual à integral, primeiro os intervalos de A até B, depois as funções. As funções sempre vêm por dentro, f1 de x até f2 de x, da função de baixo até a função de x, de cima, de f de xy. As funções, elas estão delimitando em y, né? Y é função de x, então primeiro eu vou integrar com relação a y e depois eu vou integrar com relação a x. Tá? Então isso acaba ficando sendo f de xy dy dx. Né? O que eu vou fazer? Vou integrar a função com relação a y e vou substituir os valores que eu encontrar aqui, os valores y, pelo f1 de x e f2 de x. Eu tenho uma grande função de x, eu integro com relação a x de a até b, vai ser um número. E a outra região, que é análoga a essa do tipo 1, que a gente chama do tipo 2, ela é basicamente a mesma coisa da região do tipo 1, só que ao invés de eu ser limitado lateralmente por números e em cima e embaixo por funções, eu sou delimitado em cima e embaixo por números, que eu vou dizer C e D, e lateralmente por funções. Eu tenho uma função aqui, que eu vou chamar de G1 de Y. Tá? Aqui vai ser Y em função de X. É como se tu olhasse o gráfico deitado assim, tá? Y em função de X e não X em função de Y+. E aqui eu vou ter uma outra função G2 de Y. O x em função de y, tá? Então, a minha região R, ela vai ser a parte de dentro dessas quatro funções e desses quatro elementos, né? Ele vai ficar entre o C e o D e entre o G1 e o G2. Aqui vai ser a minha região R do tipo 2. E aí, claro, nesse caso, né, a minha integral dupla de R de f de x, y, dA, ela vai ser igual, né? A integral, sempre a integral com números por fora, então vai de C até D, integral funções por dentro, da função mais à esquerda, G1 de y, até a função mais à direita, G2 de y. E aqui é f de x, y. Agora, as funções de y estão por dentro, né? X está em função de y. Desculpa. X está em função de y, estava certo. Então, aqui vai o dx. Eu vou integrar a função f com relação a x e vou substituir as funções de y aqui por x. Então, isso aqui tudo vai dar uma função zona em y que eu volto a integrar com relação a y e substituo aqui depois por números, tá? Então, em resumo, né, a integração é isso aí. Então, vou pegar um exemplinho aí de cada uma das regiões, tá? Então, eu vou começar aqui com uma região retangular, tá? Vou deixar indicado aqui os tipos de região, né? Só para fazer um exemplo de cada uma, para que fique claro como é que cada uma delas funciona. Então, vou começar aqui por uma região retangular, tá? Então, exemplo. Vou supor, então, que R seja o retângulo formado por -1 até 1, cartesiano, 0 a 2. Tá? Só um exemplo, escolhi os números de forma aleatória, vai de -1 até o 0,2.
Tá? Então, e a minha função f de xy, eu vou pegar ela meio padrão para todos os exemplos, porque a função não é importante. Tá? Nesse caso, a função não é importante para ilustrar o que acontece, né? Importante mesmo para ilustrar aqui é a região de integração. Tá? Então, a minha integral dupla sobre essa região R aí da f de xy dA, esse dA é importante, né? Ele é uma pequena variação de área, né? Área da base, que no caso é o R. Isso aqui é igual a integral, vou escolher começar com x e depois y, então vai integral de menos 1 até 1, dx vai ficar por fora aqui. Integral de 0 a 2, dy vai ficar por dentro aí, da função f de x, x menos y. Agora é só resolver. Qual é a integral de 0 a 2 de x menos y dy? A integral de x dy menos a integral de y dy. X é constante com relação a y, então a integral de x dy é xy. Então vou copiar aqui a integral de menos 1 até 1, vai ficar. Integral de x dy é xy menos integral de y dy. Integral de y dy é y ao quadrado sobre 2. E isso aqui, vou colocar um colchetezinho aqui, é de 0 a 2. Então vou colocar aqui y para eu não me perder, né? Vou colocar o y aqui para eu saber que eu tenho que trocar os y e não o x. Então y vai de 0 até 2. E aqui o dx por fora. Então eu troco esse y por 2, esse y por 2, menos esse y por 0, esse y por 0. Então, essa integração aqui é de menos 1 a 1, de x vezes 2, 2x, menos y ao quadrado, que seria 4, né? 2 ao quadrado, dividido por 2. Então, 2x menos 2. Menos, se eu substituir aqui y igual a 0, dá 0 nos dois, né? Então, fica só 2x menos 2 dx. Bom, isso aqui é fácil, né? Integral de 2x é 2x ao quadrado sobre 2, ou x ao quadrado. Menos 2 dx. Integral de 2 é 2x. Então, aqui, aplicado, vou colocar agora aqui, só para eu saber o cara que eu estou trocando, o x vai de menos 1 até 1. Tem que colocar aqui o cara que eu estou trocando. Então fica 1 menos 2, fica menos 1, menos 1 ao quadrado é 1, 2 vezes menos 1, é 2. Fica menos 1, menos 1, menos 2, que é menos 4. Então, integração aqui, barbadinha, né? Vamos para o próximo exemplo. Um exemplo de uma região do tipo 1. Tá? Eu vou descrever ela da seguinte maneira. A minha região R, ela vai ser do tipo 1, onde o x está entre 1 e 2. E o y vai estar entre menos 1, menos raiz de... Não, aqui eu vou usar 2. Vou usar 2 menos x quadrado menor ou igual y, né? Y está entre as funções... Não, aqui eu vou usar outro, não vou usar 2, vou usar 4. 4 menos x quadrado e aqui 4 menos x quadrado. Essa aqui é a minha região de integração R. Essa aqui é o A e o B lá em cima, né? Que é a limitação em x. E essa aqui é o F1 que está embaixo e o F2 que está em cima. Se eu for olhar
a minha região de integração R, né? Aqui vai ter o 1 e o 2, né? Ou seja, o x vai estar limitado a caras nessa faixa aqui, entre 1 e 2. E o y vai estar limitado entre menos 4 menos x ao quadrado e 4 menos x ao quadrado. O que é isso aqui? Isso aqui, embaixo, é o círculo de raio 2, semicírculo inferior. E aqui é o semicírculo superior, ou seja, y está dentro do círculo de raio 2. Então seria basicamente em cima e embaixo. Aqui o 2. Então, qual é a minha região R? Né? É o que está abaixo pelo semicírculo inferior, acima pelo semicírculo superior e lateralmente limitado pelo 1 e pelo 2. Né? Na verdade, como o semicírculo ele termina aqui, né? Vai ser essa região aqui. É uma meia-lua ali entre 1 e 2. Essa aqui é a minha região R de integração. Então, vamos lá. A integral dupla sobre a região R de... Eu vou usar a mesma f aqui, né? F de x e y é x menos y. Né? Então, a integral dupla de R de f de x e y dA, ela é igual a integral a x por fora, de 1 até 2, nunca pode ficar função ali pelo lado de fora, vai ser a integral de 1 a 2, integral da função menor, de menos raiz de 4 menos x quadrado até a raiz de 4 menos x quadrado, de x menos y dy da x. Né? A partir desse momento eu vou integrar, vou fazer a mesma coisa aqui, vou integrar isso aqui com relação a y, né? Vai dar xy menos y ao quadrado sobre 2, vou trocar os y por essas funções aqui, depois vou integrar com relação a x. Tá? Isso aí fica de exercício para vocês fazerem. Vai ser um cálculo análogo aqui, só um pouquinho mais trabalhoso. Tá? Então vamos pensar aí num exemplo de uma região do tipo 2. Tá? Exemplo, vou pegar R como sendo a região em que o y está entre 0 e 1 e que o x está entre 0 também e um semicírculo à direita de raio 1, 1 menos y quadrado. Ou seja, se eu pegar e fizer aqui a construção, né, o desenho da região R, o y vai ter que estar entre 0 e 1, e o x vai ter que estar entre 0 e o semicírculo. Ou seja, se eu fizer a construção desses caras aqui, né, y vai estar entre esses dois, e x vai estar entre esse e esse. Né? Então, a minha região de integração é esse pedacinho aqui do círculo, né, o quarto de círculo. Pois bem, se a minha função f de x for a mesma de sempre, né? F de xy, x menos y, então a integral dupla sobre a região R de f de x, y dA, ela tem que ser exatamente igual a integral, primeiro y, né? É o cara que não tem funções, do menor até o maior. Segundo cara, o cara que tem funções, que é o x, de 0, raiz de 1 menos y quadrado, de x menos y, dx por dentro, porque essa variação é em x, e dy por fora.
Então fica como exercício aí também fazer essa construçãozinha aí. Bom, agora, né, existe um método que a gente pode fazer para usar a integração dupla para facilitar, né, a minha integração quando a função ela não é tão simples assim de eu simplesmente integrar em x e integrar em y, ou quando a região de integração, por exemplo, não é nem retangular, nem do tipo 1, nem do tipo 2, tá? Que se chama transformação em coordenadas polares. Então, coordenadas polares. O que são isso? Basicamente é um método de localização de pontos diferente do usual que a gente está acostumado. Tá? Se eu for pensar, né? Se eu for pensar na localização de pontos no meu método usual, né? Se eu marcar aqui um ponto X, um ponto P, que vai ser dado por XY, o que eu tenho, né, de relação com esse P? O que eu sei dele? Né? Eu sei que eu ando X na direção da primeira coordenada, então eu venho até aqui X, e que eu ando Y a partir daqui na direção da segunda coordenada, então é largura X e altura Y, né? X para cá e Y para cima. Então esse sistema é chamado de sistema retangular de coordenadas, né? Por quê? Porque eu ando, para chegar no ponto P, eu ando X em cima do eixo X e ando Y em cima do eixo Y. Se eu marcar o mesmo ponto P aqui, eu posso localizar ele de uma maneira um pouquinho diferente. Eu posso dizer para ele o seguinte, para vocês o seguinte: vocês pegam, liga aqui a origem lá no ponto P, né? Isso aqui tem que formar um ângulo θ. Para cada ponto que eu vou escolhendo aqui, existe um ângulo θ, que é a angulação do zero até P com a parte positiva do eixo X. Sempre vai ter essa angulação. E também aqui, do zero até o ponto P, vai ter uma distância que eu vou chamar de R. Né? Ou seja, se eu tiver aqui na origem, tá? Aqui eu estava na origem, eu andava X para cá e Y para cima, ou Y para cima e X para cá, tanto faz. Agora aqui não. Se eu estou na origem, eu vou basicamente mirar o ponto P, que seria o meu ângulo, né? Eu já olho direto para o ponto P e saio da origem em linha reta para chegar no P. Mas e quanto é que eu tenho que andar? Eu tenho que andar R. Tá? Basicamente, essa é as coordenadas polares. O quanto eu ando e qual a angulação com o eixo X a partir da origem. Tá? Então, basicamente esse é o método de localização. Para cada P vai existir um R e θ diferente, tá? A convenção, né, é que o R seja sempre maior do que zero, né? Eu não vou mirar para lá e andar ao contrário. Tem que andar sempre uma quantidade positiva. E que o θ está entre 0 e 2π. Né? Eu posso dar no máximo uma volta, quando eu chegar aqui no 2π vai ser equivalente ao zero. Tá? Se eu quiser escrever o ponto 0, 0 aqui, né, eu vou escrever 0, 0 aqui também. Tá? É um tamanho 0 e um ângulo 0. Até porque se eu tiver um tamanho 0 e um ângulo π, eu não vou andar nada e vou mudar o ângulo. Né? Então o 0, 0 teria infinitas representações aqui. Não. O 0, 0 é 0, 0 aqui também. Né? Qualquer outro vai ter que ter o R diferente de 0. Então, né, aqui eu tenho duas formas de localizar um ponto. Se esse ponto P e esse ponto P aqui são o mesmo ponto, tá? Vou escrever ele grandão aqui embaixo. Vou apagar isso aqui e vou escrever ele de novo. Vou escrever ele aqui. Vou marcar aqui
ponto aleatório P. Se eu tenho esse ponto P, significa que ele é nas coordenadas retangulares, digamos x na direção x e y na direção y. Então, P vai ser x e y em coordenadas retangulares. Agora, se eu tenho o ponto P, eu posso marcar essa retinha aqui. Marcar o meu ângulo θ aqui e o meu comprimento R aqui. Então, P é igual a Rθ em polares. A minha ideia é, como é que eu consigo transformar dos retangulares para polares, ou do polares para retangulares? A primeira coisa que eu vou observar, então, é que esse comprimento aqui é x. Eu tenho que andar x para lá para me chegar aqui, o comprimento desse segmento aqui. E o comprimento desse segmento aqui que vai do eixo até a altura y, é y, né? Então, basicamente, se eu pegar essas instruções todas aí, eu tiro o quê? Eu tiro um triângulo retângulo em que a hipotenusa aqui é o comprimento R, a altura dele é o Y e a base é o X. E ainda por cima eu tenho um ângulo aqui interno que é o θ. Esse aqui é um triângulo retângulo. Então, de todos os teoremas lá do triângulo retângulo, eu sei o quê? Em primeiro lugar, que R é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se eu tenho x e y, eu acho R. E mais ainda, eu sei que a tangente do ângulo θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, então é y sobre x. Isso significa que θ é o arco tangente de y sobre x. Mas cuidado, porque o arco tangente para entre 0 e 2π vai ter duas respostas. Você tem que analisar em qual quadrante está. No caso aqui, o nosso exemplo está no primeiro quadrante, tá? Não tem problema. Por outro lado, né? Não, então antes, só observando, se eu tenho x, y, eu arrumo θ, arrumo o quociente x por y e tiro o arco tangente. Eu arrumo R e arrumo o θ. Então, dado x, y, conseguimos Rθ. Mais ainda, né, eu sei que o seno do θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o seno θ é y sobre r e o cosseno θ é x sobre r. Se eu passar esse r para cá, dos dois lados, eu tiro que y é igual a r cosseno θ. Não, r seno θ, desculpa. E x é igual a r cosseno θ. Então, dado Rθ, eu arrumo x e y. Então, beleza. Se eu der x e y, tu arruma Rθ. Ou seja, se eu der o ponto P em coordenadas retangulares, tu consegue transformar por polares por essa equação aqui. Se eu der R e θ, ou seja, se eu der o ponto P em coordenadas polares, tu arruma o x e o y via essas equações aqui. Ou seja, é fácil de eu converter de polares para retangulares e de retangulares
para polares, tá? Então, vamos ver um exemplo. Vamos supor, forma bem básica aqui, que o ponto P seja dado por 1, 1. Bom, eu disse 1, 1, né? Não disse em que sistema de coordenadas a gente está usando. Vou usar em retangulares. Então, eu quero arrumar o ponto P em coordenadas polares. Retangulares também pode ser chamado de cartesiano. Tá? Então, vamos lá. Se o 1 está em retangulares, eu sei o quê? Eu sei que o R ele é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, raiz de 2. E que a tangente do ângulo θ tem que ser y sobre x, que é 1 sobre 1, que é 1. Isso então implica que qual é o ângulo cuja tangente é 1? É o ângulo que o seno é igual ao cosseno. Quando é que o seno é igual ao cosseno? Aqui no meio, dos dois positivos, ou aqui, com os dois negativos, né? Qual dos dois eu vou escolher? O 1 é um cara que está no primeiro quadrante. Tá? Se fosse, por exemplo, menos 1, aí estaria aqui no terceiro quadrante. Né? Mas é 1, 1, então está lá no primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, o ângulo θ cuja tangente é 1 é o ângulo cujo seno é igual ao cosseno. Então, é exatamente a metade aqui. Né? Metade do π meios é π quartos. Então, θ é igual a π sobre 4. Então, terminou. O meu ponto P ele pode ser escrito como raiz de 2 π quartos em polares. Bom, e se eu fizesse ao contrário? Se eu tivesse dado o P em polares? Exemplo 2. Vou pegar o P como sendo 1 e π terços em polares. Como é que eu arrumo ele em coordenadas retangulares, em coordenadas cartesianas? Simplesmente aplicar aquelas formulazinhas lá, né? O x é igual ao R cosseno θ. R é 1 cosseno π terços. Cosseno de π terços, raiz de 3 sobre 2. E o y é igual ao R seno θ, que é 1 seno de π terços, que é 1 vezes meio, que é o meio. Então, basicamente, o P ele vai ser escrito como raiz de 3 sobre 2 e 1 meio em coordenadas retangulares. Então é fácil de eu passar de polares para retangulares e de retangulares para polares. Basicamente, no primeiro caso, o que é difícil? Eu achar o arco tangente θ no quadrante correto aqui. No segundo caso, basicamente, o que é difícil? Achar o seno e o cosseno dos caras, né? Se não for aqueles ângulos padrões, né? 0, π terços, π quartos, π meios, etc., né? A gente não sabe exatamente o valor do seno e do cosseno. Aí preciso de uma calculadora, mas em geral, né? Dá para fazer uns exemplos assim mais simples com os ângulos mais notáveis. Tá? Então, esse foi um exemplo, né, da descrição dos pontos em coordenadas. Eu vou falar um pouquinho sobre a descrição de uma área inteira.
Então, um exemplo bem simples, né, de região descrita na forma polar, né, é um círculo. Se eu tiver o R como sendo um círculo, vou escrever assim, uma circunferência de raio raio 1, por exemplo, né? Quais são todos os pontos internos a uma circunferência de raio 1, né? Eu quero que a minha região R seja delimitada pela circunferência de raio 1, né? A parte interna. Então, se eu pegar aqui e eu for pensar bem, quais são todos os pontos que estão aqui dentro, né? Se eu pegar um ponto aleatório aqui, ele certamente tem que ser ter uma distância maior ou igual a zero da origem, isso é obrigatório, né? Sempre a distância maior do que zero, então vou escrever assim, 0, R. Então, vou botar igual por aquele caso do 0, 0. E a distância máxima que ele consegue chegar aqui é 1. Tá? Dentro da circunferência de raio 1, estão todos os pontos cuja distância até a origem é menor ou igual que 1. Né? Então, minha região R tem que ser entre 0 e 1, meu raio R. E aqui esse ângulo θ, ele vai começar aqui. Como eu quero todos os pontos da circunferência, o menor ângulo é 0, que é aqui. E para qualquer outro ponto aqui que eu escolher, o ângulo vai estar menor ou igual do que 2π. Ou menor do que 2π, porque 2π e o 0, né, são o mesmo ângulo, à exceção de uma volta. Então, θ vai estar entre 0 e 2π. Com isso aqui eu descrevo o meu círculo, minha circunferência de raio 1 e a parte interna dela. Né? Então, assim a gente escreve regiões na forma polar. Então, sabendo disso, eu posso pegar uma região R, né, que não é escrita na forma polar, e transformar ela para a forma polar da seguinte forma. Vou colocar assim, integrais. Né? A minha integral dupla da região R de uma função f de x, y, dA, se eu conseguir escrever essa R aqui como sendo uma região na forma polar, né? Uma região polar simples em que o R ele pode ser uma função de θ, mas o θ é sempre entre dois números, né? Eu consigo escrever isso aqui como sendo duas integrais simples, e eu não vou escrever aqui, vou escrever assim, só limites apropriados. Por quê? Né? Porque vai depender da forma como eu escrevo a minha região R. Vai mudar os limites aqui. Então, a minha f de x, y é f de r cosseno θ. Vou trocar o x por r cosseno θ e o y por r seno θ. R, dr, dθ. Então, por exemplo, se R for o círculo de raio 1, então a integral dupla sobre a região R de x menos y dA, aqui, tá? A diferença entre os caras lá é que aqui para trocar o dA eu ganho um R dr dθ e não só dr dθ, tá? Sempre tem que aparecer esse R aqui, porque a forma de eu particionar minha região R, tá? Minha região R não vai mais ser particionada em quadradinhos, ela vai ser particionada em pedaços, fatias, digamos assim, de círculos, né? Eu tenho uma partição assim, a partir da origem. Então, a área desse cara aqui a gente consegue fazer como sendo R dr dθ. Tá? Não é simplesmente dr dθ. Então, eu ganho
ganho um R adicional. Então isso aqui é a integral. O círculo a gente já viu, né? A gente vai ter o θ entre 0 e 2π e o R entre 0 e 1. Então, aqui, o θ sempre por fora, vai de 0 a 2π, de 0 a 1, R sempre positivo, não é de menos 1 a 1, é de 0 a 1, eu pego toda a circunferência. E aí vou trocar aqui o x por R cosseno θ, então fica R cosseno θ menos R seno θ. E aí aqui eu ganho R dr dθ. Que é basicamente integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, de R quadrado cosseno θ menos R quadrado seno θ dr dθ. E agora, duas integraizinhas simples aí, também fica de exercício, fazer essa integral aí, mas é barbada, né? Integrar em dr aqui vai dar r ao cubo sobre 3 cosseno a θ menos r cubo sobre 3 seno θ. Aplico os limites aqui em r, depois faço a integração em θ. Vai dar a integral do cosseno vezes o escalar ali, menos o escalar vezes a integral do seno. Tá? Basicamente isso aí. Então, a dificuldade é transformar a integral dupla em duas integrais simples. Tá? A partir desse momento aqui é cálculo A. Então, quem tem dificuldade, volta lá e dá uma olhadinha como é que faz a integração simples lá em cálculo A. Então, esse aí foi um videozão de resumo aí de toda a nossa parte de integral dupla. Então, até a próxima.